neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Um dia carregado e só eu ia caminhar, gemia sob um peso e dor, sem ter a quem falar. Sentia os pés cansados e a força me faltou. Então do mestre a voz me confortou. Meus pés senti cansados na via para a cruz. Conheço as tuas dores, levei-a sobre a cruz. Não temas, sou contigo, é grande o meu amor. Ó, toma a tua cruz e segue-me. As velhas redes eu deixei, Jesus, pra te seguir. Meu peito se inflamou de amor, saí pra te servir. Eu quis ganhar-te as almas, reveses encontrei. Fraquejo, amado mestre, o que farei? Deixei levar na glória, ao mundo vim por ti, pra te levar a glória, a cruz sofri por ti. Não temas, sou contigo, meu nome é Salvador. Ó, toma a tua cruz e segue-me. Eu sinto alento, ó meu Senhor, ouvindo teu falar. Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar, mas vejo em mim fraquezas, não vejo em mim poder. Ouvi
o amado mestre então dizer: se um copo d'água apenas as mãos te confiei, um copo d'água apenas não mais te pedirei. Somente na fraqueza se opera o meu poder. Na tua força, ó mestre, eu seguirei. Ouvintes amados, um assunto que deve interessar muito ao povo de Deus, à Igreja de Cristo, como sua esposa, porque a Igreja é a esposa e Cristo é o esposo. É a sua volta, é a volta do esposo. Não resta dúvida que aquela esposa que de fato ama o seu marido, e estando ele fora de casa em viagem, ela ama a sua volta, sua vinda, o seu retorno. Então é bom nós conhecermos acerca da volta de Jesus. Não se sabe o dia nem a hora, mas a vinda de Jesus compreende um curso, isto é, tem um curso, não é? A aparição de Jesus é uma coisa, está culminando, que vai culminar com a sua vinda, quer dizer, a sua vinda vai culminar com a sua aparição para a introdução do milênio, quando ele introduzir o milênio na Terra. Mas a sua vinda compreende um precursor, a vinda do precursor que prepara o caminho diante dele. Isso a Bíblia é repleta de exemplos. Isaac, Abraão, Eliezer, o camelo levando Rebeca, João Batista, precursor da primeira vinda. Então, a segunda vinda é precedida pelo precursor, logo em seguida o rapto. São Paulo diz que é alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, nós encontramos isso. O alarido é a mensagem do precursor. A voz do arcanjo é a voz que chamará aqueles que dormem no Senhor para a primeira ressurreição. Então, eles responderão. Estarão todos aqui na terra por um período, como quando Jesus morreu lá no Calvário, foi sepultado na ressurreição. Então, não vieram também santos do Velho Testamento? Estiveram entre os seus parentes, se identificaram? A Bíblia não diz assim? Assim também nós teremos um período não menos de 30 dias, nem mais de 40 dias, de identificação para a fé perfeita, absoluta, para o rapto. Agora, isso o mundo não verá. Esse é o rapto, é a fase do rapto, a voz do arcanjo. Tem gente que pensa que o túmulo vai ficar aberto lá. Não, a expressão abertura é uma alegoria. O corpo ressurreto não dependerá de tijolos, de parede alguma. Não. Isso não é apenas um conhecimento teológico, isso não é um pensamento. Isso é verdade, isso é a Bíblia, é o que vai acontecer. Se você crê, vai acontecer, se não crê, vai acontecer da mesma maneira. A incredulidade do homem não anula a palavra de Deus. Não anula o propósito, os planos, o que Deus tem determinado desde antes da fundação do mundo. Agora, amados, nos dias em que a igreja está inteiramente ocupada com os problemas sociais do povo, vejam só, que tipo perfeito da Marta. Duas irmãs hospedavam Jesus. Uma chamava-se Marta e outra Maria.
E a Marta estava cuidando de Jesus, um cuidado tremendo de Jesus, fazendo comida material. Maria, porém, estava aos pés de Cristo, banhando-lhe os pés com lágrimas. Marta, em não contente com isso, disse: Mestre, mande que minha irmã venha me ajudar. Olha, eu estou aqui na cozinha sozinha, trabalhando para pôr a comida na mesa. Que comodismo é este, Maria? Só quer viver aos pés de Jesus? E quem vai comer depois? A Marta tinha essa missão de preocupar-se com a coisa material. Mas Jesus, respondendo-lhe, disse: Marta, Marta, estás ansiosa. Maria escolheu a melhor parte, uma parte que não lhe será tirada. Todas essas coisas materiais serão tiradas, serão queimadas. Mas o que a Maria tem escolhido, essa não lhe será tirada. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vem, mas ele deu sinais. A mulher não sabe a data exata, o dia e a hora do seu parto, mas ela tem os sinais que precedem. Existe a data provável do parto, pelos sintomas, pela maneira, mas não o dia e a hora exata. E Jesus disse justamente isso, que ninguém sabe, nem os anjos, nem ele próprio sabia, como o filho não sabia, mas somente o Pai sabe o dia e a hora. Agora, a senhora que está me ouvindo, que é mãe, me responda uma coisa. A senhora ficou sabendo o dia e a hora ou não que seu filho nasceu? Sim, principalmente aquelas que são mães de mais de um filho, que já sentiram os sintomas por 2, 3 vezes, 3, 4, 5, 6 partos. Sim, chega a hora que a gente sabe. Sabe que não tem nada pela frente que possa consertar, que possa satisfazer. Naquela hora o marido chama: vamos para a churrascaria comer um churrasco. Vamos para a casa dos seus pais que moram em outro estado. Vamos para a casa, vamos para a fazenda, vamos para o clube. Não. Essa é a hora de ir para a maternidade. Tem chegado a hora de dar à luz o filho. Irmãos, se nós não estamos numa hora desta, se os sinais, os sintomas que a Bíblia nos oferece em relação como sinal do fim, não nos advertem, somos estéreis, somos mulheres estéreis, somos igrejas estéreis que não geram filho. Só tem uma resposta para isso: ocupada com os problemas sociais. E que bonito, como isto agrada aos reis. A filha de Herodias agradou o rei. As filhas da grande prostituta têm agradado aos reis, porque elas estão preocupadas com a mesma coisa, com o mesmo problema. Jesus Cristo disse em São Lucas, capítulo 17, versículo 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. A gente pergunta, lendo a Bíblia: daqui 10 séculos, daqui 20 séculos, daqui 50 séculos o Filho do Homem vai se manifestar. Então nós vamos viver os dias de Sodoma e os dias de Noé vão ser daqui 100 séculos ainda. Servos negligentes e infiéis que dizem: o Senhor tarda.
escarnecem da vinda do Senhor, como disse São Pedro, escarnecedores que escarnecem da mensagem precursora. São escarnecedores da vinda de Jesus Cristo. Pregam a piedade, mas negam a sua eficácia. E como Janes e Jambres, eles resistem ao profeta de Deus. Mas o povo de Deus será tirado. De uma forma ou de outra, as pedras vivas sairão. Saem porque quando ouvem a voz do pastor, sendo ovelhas, não tem aonde ficar mais, senão na palavra, senão na mensagem. Temos de comer, temos de beber, temos de comprar às vezes, temos de vender, temos de plantar, temos de edificar, de construir. Está construindo sua casa? Ponha o tijolo hoje, embora se soubesse que ele venha amanhã. É um agricultor? Semeia semente hoje, ainda que você soubesse que ele viesse amanhã. No ano do jubileu, todo escravo seria libertado quando tocasse a trombeta, mas não podia largar a ferramenta 5 minutos antes. Deus não mandou um profeta para fazer tonterias, escondermos ali ou acolá, e fazermos uma cidade de noiva e grupos ali ou aqui. Não, tudo isso é falso. Nada disso tem base na mensagem. Se vocês verem isso por aí, tudo é falso. Mas uma coisa é certa, que aqueles cujos corações são corações gerados para serem habitação do Espírito Santo, aqueles cujas vidas permitem, não pelo mérito próprio, não pela capacidade própria, não pelo intelecto, não por possibilidades materiais, não por poder fazer grandes obras para Deus, mas que pode pôr a mão no seu peito e dizer: sob este peito tão fraco palpita um coração no qual habita o Espírito Santo. Esses não se esbarram, não se comprometem por causa de comida, por causa de bebida, por causa de educação, por causa de construção, por causa de coisa qualquer nesta vida. Enfrentam as mesmas circunstâncias, mas num espírito totalmente diferente. Dois podem estar num campo, ambos trabalhando, disse Jesus. Um será tomado e outro será deixado. Por quê? Porque um estava num espírito e o outro estava num outro espírito diferente, fazendo as mesmas coisas lícitas. Dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Isto porque um não estava dormindo o sono da indolência, da indiferença, do pecado, do comodismo religioso. Estava, na verdade, dormindo como as virgens nécias, e as virgens prudentes todas estavam dormindo. Mas quando ouviu-se o clamor, o grito, eis aí o noivo, sair ao encontro, o que aconteceu? 5 prudentes tinham o que apresentar, tinham luz, não se comprometeram, mas 5 nécias não tinham o Espírito Santo, embora sendo virgens. Não pode haver uma luz maior do que esta. Se eu começo a ocupar o meu tempo aqui somente em me compadecer do canceroso, do paralítico, de você que sofre do coração, dessa casa que está desarrumada, desajeitada, dessa família que está macumbada, que está isso, está aquilo. Eu pergunto, lá no Egito tinha problema na casa que tinha o sinal? Não. Por que há tanta miséria, tanta desgraça, quando os homens se preocupam tanto com os problemas? Vamos pensar a coisa à luz da palavra? As promessas de Deus têm falhado?
ou nós que temos falhado? Ele permanece fiel à sua palavra. E Paulo disse que por não discernirem o corpo do Senhor, chamam um ungido de Deus de falso e chamam um falso de ungido de Deus. Eles não discernem o corpo do Senhor. Jesus disse: se vier um em seu próprio nome, em nome de Trindade, vocês aceitam. Mas quando eu venho em nome do meu Pai, vocês não aceitam. Vocês chamam o falso de verdadeiro, e o verdadeiro vocês chamam de falso. Vocês preferem a Barabás e crucificam a palavra. Vocês têm crucificado novamente a Cristo. Um médico me disse assim: pastor, se Jesus voltar outra vez na terra, ele será crucificado. Eu disse: pelos pastores, pelos líderes religiosos. E ele foi crucificado novamente, porque Cristo é a palavra. E quando ele enviou a palavra, eles rejeitaram a palavra e ficam na porta, não do inferno, mas do céu. Não entram e não deixam quem quer entrar. E começa a dizer que o verdadeiro é falso, porque essa é a revelação que eles têm. Moisés feriu a rocha uma vez, e aquilo estava correto, porque aquela rocha era Cristo. Mas quando ele feriu a segunda vez, Deus o matou por causa daquilo. Cristo já foi ferido uma vez pela lança romana, que representa os credos e os dogmas, que tem traspassado a rocha pela segunda vez. Por isso vocês estão mortos em seus delitos e pecados. A rocha só é para ser ferida uma vez. A palavra não pode ser violada, não pode ser traspassada pelos seus credos, pelos seus dogmas. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Dias de Sodoma, mulheres se vestindo como bem entendem, tudo sendo tolerado, escolas obrigando a alunas a se vestirem contrárias às Escrituras, desrespeitando a fé das filhas de Deus, e tudo isso com representantes do Evangelho lá calados, apoiando tudo. Onde estão os atalaias da palavra? Onde estão os atalaias de Deus? Onde estão os pregadores? Onde estão os representantes do Evangelho? Representando o Evangelho é para pedir dinheiro para a igreja, não. Quem representa a Cristo é aquele que mostra o pecado, mostra por que as nações vão cair todas no abismo. Embora os homens façam o que fizerem, lutem como quiserem lutar, porque, como foi nos dias de Noé, será agora também. Disse Jesus Cristo em São Lucas, capítulo 17, versículo 27 em diante. Só tem uma coisa a fazer, só há uma salvação, é individual, é você, minha irmã, é você, irmão. Não há salvação para o mundo. O pregador que está botando flores nessa estrada larga é um falso, prometendo maravilhas para você, que é um falso. Jesus disse que ele é falso e é mesmo. Jesus disse: se você fica comigo, você fica num lugar terrível. A palavra diz: quão terrível é este lugar, mas quão glorioso é estar com o Pai Celeste. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe nesta hora. Quando você constata que é Ele, Deus, que está falando no seu coração, coma, beba, vista-se, faça tudo, mas num espírito de quem vai subir para a glória eterna, com seu coração, lá onde está o seu tesouro. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você.
localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou Com fidelidade. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Cristo voltará. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver por em Jesus o povo seu. Muito em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar.
afirmo que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com amo em grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. O assunto que deveria agradar mais ao povo de Deus era justamente o assunto da volta de Jesus. Quando se fala na volta de Jesus, está se falando no fim de toda injustiça, de toda licenciosidade, de toda traição, de todos os crimes, terrorismos, subversões, inseguranças, mortes, enfim, é o fim de todo mal. Satanás será amarrado por 1000 anos. E esta cadeia é justamente por não ter a quem possa usar. Não tendo a quem ele possa usar, ele se encontra terrivelmente amarrado. Amados filhos de Deus, o nosso coração deve exultar e as nossas almas rejubilarem, mesmo em meio às aflições do tempo presente. Pois a glória futura em que nós há de ser revelada não é para se comparar com tais aflições do tempo presente. As promessas de Cristo nos convidam e nos estimulam a uma vida completamente íntegra, a uma vida completamente rendida à palavra de Deus, aos seus mandamentos. Isto não por força, isto não por doutrina, isto não por medo do inferno, mas uma obediência por prazer, pelas leis do Senhor estarem escritas em nossos corações. O gozo que dá as promessas de Cristo
compensa desde já. Desde o momento em que cremos nas suas promessas, virarmos as costas para todas as coisas do mundo. Como compensou a Abraão virar as costas para o lado que Ló escolheu e peregrinar sob uma promessa da palavra de Elohim. Ó filhos de Deus, nós estamos também, nesta hora presente, caminhando sob as promessas do mesmo Deus de Abraão. Somos filhos de Abraão, porque Cristo é a posteridade de Abraão. Por Cristo Jesus, temos sido reconciliados com Deus pela sua morte e pela sua ressurreição temos sido salvos. Não é que seremos salvos, é que somos salvos. Esta linguagem de Paulo deve ser a nossa linguagem. Ele disse: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus Cristo afirma: aquele que crê em mim tem a vida eterna. É no tempo presente, porque Ele é o que era, o que é e o que há de vir. Então Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que era, o Pai, o que é, o Filho, o que há de vir, o Espírito Santo. No presente que ele estava falando com João, logo ele seria derramado sobre a sua igreja, conforme a sua promessa. Ele disse: eu vou e venho para vós. E a sua promessa foi cumprida. Ele está em nós, testificando de suas promessas. Ele está em nós, reinando, intercedendo e iluminando. Isto é maravilhoso para aqueles que têm obtido a revelação deste grande pontífice que tem retido o seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E esse seu ofício presente nos garante também uma salvação presente. Porque o seu ofício presente é de intercessão, é de propiciação. E se há propiciação presente, então há salvação presente. Se há redenção presente, então há salvação presente. Qual é o seu estado presente? Não vamos pensar no passado, senão para vermos o Calvário. A única coisa que nos convida a olhar para trás é o Calvário. Quando nós olhamos para trás, a única coisa que devemos ver é Ele crucificado, não o nosso passado pregresso, negro, pecaminoso, não, mas sim o seu sacrifício. Quando olhamos para o presente, encontramo-lo em nós, o Espírito Santo, mostrando, testificando que há uma intercessão contínua, há uma propiciação contínua sobre nós. E quando olhamos para a frente, nós encontramos a ressurreição, nós encontramos o arrebatamento,
Nós vemos pela fé as bodas do Cordeiro, nós vemos pela fé o milênio e todas as desgraças desaparecidas, e Satanás amarrado, conforme já afirmamos, por não ter um ser sequer à sua disposição. Isto deve empolgar a vida cristã. Isto deve estimular a cada um que está me ouvindo com o seu coração voltado para Deus, voltado para aquilo que é verdade, para aquilo que é concreto. Agora notemos o que foi citado na abertura de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus. Está escrito em Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Estão vendo? O Cordeiro, o pontífice retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos repetir com convicção, com certeza na nossa alma. É, sim, o Cordeiro de Deus, o sumo pontífice, retendo seu sangue como expiação no propiciatório por nossos pecados. Esse é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é um ofício presente daquele que se rendeu por nós, daquele que morreu por nós, daquele que ressuscitou e venceu a morte por nós, e por isso pode interceder por nós. Isso é o que ele está fazendo agora. Seu sangue clamando por nossos pecados, intercedendo com gemidos inexprimíveis por nós. Porém, algum dia, aquele Cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele deixará a propiciação, ele deixará o sacrifício e vai bramir, vai rugir como o leão da tribo de Judá. E agora será o Rei, o Rei. Oh, meus irmãos amados, se ele está reinando agora, na verdade ele reina sobre nós, conforme já afirmamos. Ele reina sobre nós, ele intercede sobre nós, ele ilumina, porque como Rei ele é Pai da eternidade. Não existem reis na Bíblia Sagrada, reis da glória, mas ele é Rei da glória, no singular. Ele é o Rei da glória, o Rei da glória, o Rei dos reis. E se nós nos submetemos ao seu reino agora, o que acontecerá no futuro? Algum dia ele será o leão da tribo de Judá. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje. Ele é rei, porque ele é nosso rei. Ele é rei dos santos. Ele é rei daqueles que têm se separado para ele. Ele reina através da sua palavra. Ele reina através do seu espírito no seu coração, irmã, amada filha de Deus. Ele reina através do Espírito Santo, usando a sua palavra, ó irmão, filho de Deus, escolhido do Senhor. Hoje em dia, ele tem um reino. Este reino é espiritual. Não é deste sistema mundano, assim como nós tampouco somos deste mundo.
Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino sobrepuja este mundo. O meu reino está além deste mundo. O meu reino salva, o meu reino separa aqueles que aceitam o meu Espírito, aqueles que aceitam a minha palavra, para que eles possam ter domínio sobre o pecado. O pecado é uma questão resolvida pelo Filho de Deus. O pecado é um assunto já tratado por aquele que tem olhado para o Calvário sob a revelação do sangue de Jesus. É um assunto resolvido e não assunto por resolver em um purgatório suposto e nem tampouco numa suposta reencarnação. É um assunto resolvido hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, como é grande este Deus que está sobre nós, reinando através do seu Espírito, inspirando os nossos desejos. Por isso os nossos desejos são santos, são puros. A nossa cidadania está nos céus. Por isso nós nos conduzimos diferentes aos do mundo, porque nós refletimos o Espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o Rei. Por isso as nossas mulheres se vestem completamente diferente das mulheres que não estão sob o reino de Deus. Por isso as nossas mulheres estão se portando de acordo com os súditos de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a ordem da igreja. Por isso os nossos homens não fumam, não bebem, não prostituem. Por isso os nossos homens têm exercido domínio sobre o pecado, sobre os desejos pervertidos, sobre as inspirações malignas, e têm sobrepujado a carne, o maior inimigo do mundo, do homem, a carne. Agora já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Cristo está reinando naquele que tem vencido o pecado pelo seu sangue. Ele tem nos fortalecido por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Não sabeis vós que sois casa de Deus e templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que Cristo habita em vós? Esta é a pergunta do apóstolo que estava vivendo uma vida completamente cheia de Cristo, cheia do Espírito Santo. Por isso todo o reino da terra será desmoronado, porém o nosso reino permanecerá. Todo o reino da terra, por mais forte que seja, será desmoronado, irá de água abaixo. Mas o nosso reino é o reino de Cristo. Este permanecerá, este não passará. Passarão os céus e a terra, mas o reino de Cristo, a palavra de Cristo não passará. É bom sentir-se integrante deste reino nesse instante, quando o mundo está balangando para lá e para cá, sendo jogado para lá, e as ondas do pecado, o reflexo, o resultado do pecado tem sulapado a terra, e os homens sem Deus andam tão inseguros que têm caído numa tal expectação que não sabem o que fazer mais. Mas Moisés sabia o que fazer, Noé sabia o que fazer. Todos os filhos de Deus sabem o que fazer nesta hora decisiva da história da humanidade.
o grande evento da vinda de Cristo. Está prenunciado, está precursado por um profeta como João Batista, como Elias, anunciando a vinda do Senhor, anunciando o reino de Deus. E você que tem crido na mensagem precursora, se sente seguro nesta hora, dinamizado pelo Espírito Santo, estimulado pelo poder de Deus, a continuar firme, olhando para cima, porque a nossa redenção está próxima. Ó Pai bendito, quando nesse instante acabamos de ouvir sobre o domínio do Senhor, nós desejamos mais o domínio do Espírito Santo. Queremos estar sob Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Enche-nos do Teu reino, da Tua glória, do Teu poder, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília. Ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe, tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Jesus, a vida é um mistério, e tudo que eu quero ainda hei de ter. Eu canto a paz e acalento, na luz me oriento, a fé não vai morrer. Pensei que é longa jornada e a cruz pesada fere os ombros meus. O céu é tudo que eu quero, paz que mais anelo, morar no céu com Deus. Jesus, a tua luz divina aquece e ilumina, que doce comunhão. A tua luz é o espelho, a Bíblia o conselho, é minha redenção. E tua voz é tão suave, ó voz incomparável, chama de perdão. Tu és a luz maravilhosa, és lente poderosa, é Deus no coração.
és quem me ensina, também quem me ilumina, é a luz que o Pai me deu. Jesus, por teu poder divino, aceites este hino, que eu canto, mas é teu. Jesus, eu peço de joelho, atende o meu apelo, vem me ajudar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar. Teu nome direi mais uma vez, Jesus, tu és meu rei, contigo hei de reinar.